Na retomada do republicanismo, observada nas últimas décadas, principalmente no meio acadêmico de língua inglesa, o que se convencionou chamar de republicanismo inglês, expressão do pensamento republicano na Inglaterra no decorrer do século XVII, tem sido considerado um momento relevante da expressão do pensamento republicano moderno, principalmente por apresentar uma concepção de liberdade caracterizada pela ausência de dominação, uma concepção que tem sido retomada e utilizada por autores neo-republicanos em nossa contemporaneidade, como Quandt Skinner e Philip Pettit, para se contrapor tanto à concepção liberal de liberdade, em geral definida pela ausência de interferência, quanto à concepção comunitarista, caracterizada pela autodeterminação ou autorrealização. Fruto de um estudo que teve início em 2013, com um estágio pós-doutoral na Universidade de Londres, o meu livro Republicanismo Inglês, Sidney e a Semântica da Liberdade, publicado em 2018 pela Discurso Editorial com apoio da FAPESP, vem completar o livro anterior, publicado em 2015, Republicanismo Inglês, uma teoria da liberdade. Se, neste primeiro livro, o foco foi o pensamento político de John Milton, Marshall Needham e James Harrington, autores que escreveram seus textos entre 1649 e 1660, período no qual a Inglaterra teve um regime republicano, este segundo livro se detém no pensamento político de Sidney, um dos principais expoentes do republicanismo inglês após a restauração da monarquia que ocorreu em 1660. A intenção do livro é examinar os principais escritos políticos de Sidney, um diálogo intitulado Máximas da Corte, escrito provavelmente entre 1665 e 66, publicado apenas no século passado, em 1996, depois da descoberta dos manuscritos pelo historiador Blair Warden, e a sua mais conhecida obra, Discursos sobre o Governo, escritos entre 1681 e 1683, publicados somente 15 anos após a morte de Sidney, em 1698. A intenção é analisar, em particular, esta concepção de liberdade caracterizada pela ausência de dominação e o que ela significa, tanto para a sociedade política quanto para os seus membros. No horizonte desta investigação está, é claro, a preocupação com o seu uso pelos autores neorrepublicanos. Para realizar o seu propósito, o livro aborda os principais temas tratados nos escritos políticos de Sidney: lei natural, direito natural, governo civil, virtude cívica, direito político de resistência, entre outros, tomando sua concepção de liberdade como referência, eixo e fio condutor de análise. O livro está dividido em 5 capítulos. O primeiro capítulo apresenta o contexto histórico e intelectual no qual está inserida a obra de Sidney, com destaque para o debate sobre a relação entre a liberdade dos súditos e as prerrogativas reais, que volta a ter uma grande relevância com a restauração da monarquia, e para a discussão sobre os escritos políticos de Robert Filmer, em particular o seu panfleto intitulado Patriarca, escrito antes das guerras civis inglesas e que foi publicado pelos realistas no início da década de 1680, um período conhecido como crise de exclusão, marcado pela tentativa de 3 sucessivos parlamentos de excluir Jaime Stuart, irmão do rei Carlos II, da sucessão ao trono, por ele ser declaradamente católico. Durante esse período, há uma abundante literatura. De um lado, os opositores à coroa alertavam para os riscos de um futuro governo católico e ainda mais arbitrário que colocaria em risco a vida, liberdade e propriedade dos súditos protestantes. Do outro, os realistas sustentavam a política real e apoiavam o uso das prerrogativas reais e a sucessão por direito hereditário, conforme previsto na Constituição do Reino. Em 1683, no mês de junho, Sidney foi preso sob a acusação de ter participado de um complô contra os Stuarts, e os manuscritos encontrados em sua residência foram confiscados, utilizados depois em seu julgamento.
É interessante que a lei inglesa exigia 2 testemunhas para condenar alguém pelo crime de traição. Como o promotor do caso tinha apenas uma testemunha, algumas partes desses manuscritos confiscados foram utilizadas como prova cabal de sua traição, e por isso Sidney foi considerado culpado e executado em 7 de dezembro de 1683. O segundo capítulo aborda, então, algumas das principais noções do seu pensamento político, as noções de direito natural e liberdade, comparando-as com as concepções de seus contemporâneos, em particular de Thomas Hobbes e de John Locke, na tentativa de esclarecer a singularidade dessas concepções, em particular da sua concepção de liberdade. O capítulo também tem a intenção de mostrar que o pensamento republicano de Sidney é construído com base numa linguagem dos direitos, o que é negado por outros estudiosos do republicanismo inglês, que seguem a interpretação de John Pocock, apresentada em seu livro Momento Maquiaveliano, segundo a qual haveria uma oposição nesse período entre uma linguagem dos direitos, presente nos justnaturalistas, e uma linguagem da virtude, presente na tradição republicana. O terceiro capítulo trata da perspectiva de Sidney a respeito da origem, natureza e finalidade do governo civil, talvez a questão fundamental do pensamento político moderno. Ele ainda discute as razões pelas quais Sidney prefere o governo misto, ou popular, como ele denomina essa forma de governo, por ser considerada a mais adequada para estabelecer e assegurar a liberdade. O quarto capítulo aborda a relação estabelecida por Sidney entre virtude cívica, lei civil e liberdade, destacando a sua reflexão sobre a função da lei na manutenção da liberdade. Ao contrário de autores como Hobbes, que entendem a lei como uma restrição da liberdade, Sidney vai sustentar que a lei é uma condição da liberdade e a sua garantia. Em contraste com autores como Locke, que admitem a importância da lei para a liberdade, mas que admite a necessidade, muitas vezes, do poder executivo de agir no silêncio ou mesmo em oposição à lei, Sidney rejeita a prerrogativa de qualquer magistrado de agir contra a lei civil, já que todos os membros da sociedade política devem estar igualmente submetidos à lei para que a liberdade possa realmente ser efetivada. Por fim, o quinto e último capítulo examina a defesa que Sidney faz do direito de resistência do povo contra governos tirânicos, uma resistência que está sustentada na condição da liberdade. Aliás, para Sidney, resistir ao exercício do poder arbitrário, que impede o desfrute da liberdade, é um dever moral do cidadão, uma vez que a liberdade é aquilo que o torna um ser humano. Trata-se, então, de um trabalho de história do pensamento político, que tem como pano de fundo o debate contemporâneo sobre o significado da liberdade republicana e procura mostrar ainda a importância do pensamento político de Sidney na formação do republicanismo